que é que estás a dizer? Ah, já estamos? Bom dia. Eu estou a gostar. Francisco. Não. Não? Não posso, depois corto só. Olá, queridos ouvintes. Estamos de volta para mais um Voz da Terra. Muito bom dia, Ana. Bom dia, caros ouvintes. Bom, Mais nós um programa. hoje falamos de homossexualidade. Isto quase que já nem devia ser um tema de discussão, não é? É pena que continue a ser pelas razões erradas, digamos assim. Eu começo por uma frase que eu achei bestial, que é: não há cura para o que não é doença, não é? Porque infelizmente continua à procura de curas para a homossexualidade. A mim pessoalmente, quando alguém me aparece no consultório e me pede ajuda para arranjar os filhos ou filhas, a primeira coisa que eu penso é que não são os filhos e as filhas que precisam de ser arranjados, entre aspas, não é? Não são eles que precisam de ajuda, é realmente quem mantém este tipo de pensamento, esta rigidez de pensamento e que continua a achar que a homossexualidade é uma doença, quando efetivamente não é uma doença. Não é contagioso, não é uma doença. É uma orientação. Como qualquer outra. É naturalíssimo. Portanto, eu acho que o que tem que acabar é esta necessidade de colocar estes rótulos constantes, até porque a sexualidade varia ao longo da vida, é fluida. Nós identificamos mais com um tipo ou com o outro, ou somos mais, ou nos identificamos mais com o heterossexual, ou há fases em que estamos se calhar mais para o homossexual. Isto varia ao longo da vida. Nós não nos apaixonamos pelo sexo, nós nos apaixonamos pelas pessoas. E eu conheço várias pessoas que toda a vida se identificaram como heterossexuais. A sua orientação era heterossexual. E para o espanto delas próprias, acabaram por apaixonar-se por uma pessoa do mesmo sexo. E contam-me isto com espanto mesmo. Nunca esperaram apaixonar-se por alguém do mesmo sexo, porque nunca se viram como homossexuais. E estão a dar-se bem? Portanto, há fluidez. A nossa sexualidade muda e nós temos que ter esta abertura para compreendermos isto, porque realmente este enquadramento estático acaba por trazer grande confusão e acaba por perturbar bastante. Sim, eu começaria por, enquanto tu ias fazendo os teus comentários, a tua apresentação, obviamente, eu escolhi aqui homossexualidade, porque as pessoas, toda a gente sabe que isto é, mas homossexualidade significa atração sexual por um elemento do mesmo sexo, não é? Obviamente aqui estão incluídos os homens que têm atração por homens e as mulheres que têm atração pelas Normalmente, mulheres. quando se diz homossexuais, as pessoas pensam que são só os homens. Não, são homens e mulheres. E mulheres, exatamente. Pois como tu dizes muito bem, é uma questão de orientação. Eu ao longo da minha vida
Pontualmente troquei algumas impressões com algumas pessoas sobre as suas tendências. Isto não é uma tendência. Ou orientação. Também não é uma escolha. Tendência, orientação, enfim, o que isto possa ser. Portanto, entre esse facto e o que as pessoas são e deixam de ser, o que aparentam ser, blá blá. Posso partilhar aqui algumas experiências, mas há uma coisa que eu ouvi de um grande comandante, um general da Força Aérea Americana. Como tu sabes, tem sido, esta questão da homossexualidade tem sido alvo de imensa polémica e é sempre uma grande polémica quando se tratam de forças militares. Sim. E não no é? desporto também. Exatamente. Felizmente já muitas pessoas têm dado voz a isto e têm-se assumido publicamente que não é necessário, mas Claro. têm feito e têm dado força a outras pessoas No desporto, enfim, na arte, para fazerem o mesmo, etc. para viverem livres a sua sexualidade, que Claro. não tem mal nenhum. Pois. Ia partilhar esta história que eu ouvi quando o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos da América foi confrontado numa entrevista no Senado sobre a aceitação ou não de pessoas com atração pelo mesmo sexo dentro das forças militares. E a resposta dele foi simplesmente esta: a minha preocupação é ter uma força militar capaz de defender os Estados Unidos de todos os inimigos, interiores e exteriores. Exato. Portanto, ele não estava só borrifando para a orientação sexual de cada um. Enfim, ao longo da minha vida, como te disse, tenho ouvido testemunhos incríveis. Por exemplo, em relação aos homens, enfim, aos ditos gays, que há um grupo brasileiro chamado o Grupo Gay. E eu achei curioso chamarem gay. Pensei que havia conexões, sexuais. Quando o grupo gay é escrito não com G ou G-A-Y, mas com G-A-I. E então este conjunto de três letras, o G, o A e o I, significa grupo de amigos inseparáveis, não é? Portanto, são amigos para o resto da vida. Agora, não é gay, é gay. Neste momento é gay. Neste caso não é gay, é gay. Está bem. Ok, muito bem. Portanto, agora, efetivamente, independentemente das escolhas. Isto não é uma escolha, atenção. Então defines a homossexualidade. o que é eu às vezes, falando. para falar das coisas, gosto de falar daquilo que não é. Pronto. Daquilo que as coisas não são. Portanto, Eu acho que esta é a tua área. A homossexualidade não é uma escolha. Portanto, eu acho um bocadinho absurdo quando as pessoas. Deixa-me só meter aqui um para. Eu quando digo esta é a tua área, o que eu queria dizer é. És obviamente especialista a definir estas coisas não como sou psicóloga. Mas obrigada. Bom, não é uma escolha, portanto é um bocadinho absurdo e um bocadinho estranho quando nós perguntamos a alguém: quando é que soubeste que eras homossexual? Quando é que soubeste? Quando é que descobriste? Mas nós não perguntamos isto a uma pessoa heterossexual. Quando é que soubeste que eras heterossexual? Ninguém questiona isto, pois não. Pois. Então porquê é que vamos questionar um homossexual sobre a sua orientação? Como se fosse algo aberrante, fora da norma, algo esquisito. Não faz sentido, para mim não faz qualquer sentido. Da mesma maneira que nós, heterossexuais, acabamos por descobrir que gostamos de alguém de outro sexo, não é? De um sexo diferente do nosso, também uma pessoa que gosta de alguém do mesmo sexo acaba por descobrir por si própria. No seu trajeto, ao longo da sua vida, não há uma idade certa. Há pessoas que descobrem muito cedo, ainda crianças pequeninas, e há outras que levam, se calhar, uma vida inteira até descobrirem que realmente gostam de alguém do mesmo sexo. Têm uma inclinação maior por alguém do mesmo sexo. Da mesma maneira que pode haver quem se sinta romanticamente atraído por uma mulher ou por um homem,
E sexualmente atraído por um homem. Pode acontecer. Isto da sexualidade é fluida, como nós dizíamos ao início. Não tem regras estáticas. Nós devemos ter a liberdade, como já dissemos aqui num programa sobre sexualidade, para vivermos a nossa sexualidade abertamente. Desde que ninguém se magoe. Que não façamos para magoar e para... sejamos honestos connosco e com os outros. De resto, não devia haver aqui estas tabelas e a necessidade de nos encaixarmos num ou noutro rótulo, não é? Porque as coisas vão variando ao longo da vida e devíamos ter esta liberdade de termos tempo para explorar aquilo que nós sentimos e a ligação que temos connosco, a nossa própria identidade. Devíamos ter este tempo e este poder sobre nós, mas infelizmente ainda não temos, não é? Portanto, um homossexual, eu digo mas pode ser uma homossexual. Podem ser mulheres, não, mas podem ser mulheres. Eu quando estou aqui a falar não só referente aos homens, está bem? Portanto, um homossexual não é um heterossexual confuso. Isto são alguns mitos que nós temos, não é? E é importante falarmos sobre eles. Olha, pensa bem, tu se calhar se tivesses uma experiência com uma mulher ou com um homem, se calhar percebias que eras heterossexual. Estas coisas são ofensivas. Isto é ofensivo, isto magoa, isto limita as pessoas e impede-as de se assumirem, a sua orientação, não é? Isto acaba por ser discriminatório, preconceituoso e limita as pessoas. Portanto, vamos ter cuidado com estes mitos que nós vamos alimentando e que se calhar nem sequer questionamos. Portanto, vamos deixar de perpetuar estas ideias. Olha, experimenta algo e vais ver que se calhar não és homossexual. Isto não tem nada de mal. E há que acabar com estas ideias. Uma que é muito grave, a meu ver, é quando se confunde homossexualidade com pedofilia. Isto é muito grave. Eu vejo imensos relatos destes todo o dia. Homossexualidade não é o mesmo que pedofilia, atenção, ok? Não é o mesmo que abuso de menores, que também é diferente de pedofilia. Os homossexuais não são pessoas perversas por natureza, não são pessoas boas ou más por natureza, não são gurus da moda. Portanto, isto são tudo coisas, ideias erradas que nós vamos transmitindo e há que acabar com elas, há que prestar atenção a estas coisas para podermos ver a homossexualidade como aquilo que é algo normal, perfeitamente normal. E existem pessoas boas, pessoas más, como em tudo, não é? Não é a orientação que nos torna melhores ou piores, que nos torna promíscuos ou não. Isto não faz qualquer sentido, ok? Portanto, não é uma parafilia, é algo perfeitamente normal, ok? Perfeitamente normal. Pois, isto sobre as crianças, há muita gente que, e corrijo-me obviamente se eu estiver enganado, que acha, por exemplo, estranho que as crianças entre si, isto acontece muito em crianças, sim. Que as crianças entre si, isso vê-se muito, por exemplo, no verão, as crianças a andarem sem calções, sim. A fazerem brincadeira, a tocarem-se, enfim. Corrijo-me se eu estiver enganado. Eu ouvi dizer que algumas pessoas ligadas à área da psicologia acham que isso é um comportamento normal em criança,
porque é uma das formas das crianças se conhecerem. Achas isso normal? Explorar o corpo é perfeitamente normal. Uhum. Os próprios bebês já têm a sua sexualidade. Claro. Bebês. Portanto, eu tinha ouvido isso e pronto, não sabia o que dizer, mas Aliás, pronto. explorarmos o nosso corpo e termos essa liberdade é muito importante para o nosso desenvolvimento, Claro, claro. para o nosso autoconhecimento e Há inclusivamente quem, eu concordo, obviamente, quer dizer, independentemente das orientações que quisermos, eu acho que acima, há uma coisa que tem que reinar em tudo o que há e em todas as áreas da vida, que eu respeito pelo próximo, não é? Eu às vezes ponho as coisas um bocado in extremis, ou seja, se houver uma pessoa, que esteja numa situação de vida à beira da morte, numa situação extremamente aflitiva, e alguém que o socorre. E quando digo alguém, pode ser uma mulher ou pode ser um homem. sim. E a pessoa Onde é que vamos chegar? que salvou esse ser humano, Aham. ou é um homossexual, pode ser o quê? Pode ser um. Não percebi, Francisco, desculpa. Vou Não estou a recapitular. perceber a tua. Há uma situação em que há uma pessoa que está num estado desesperado na sua vida, tem um problema para resolver. Sim. E a pessoa, e recorre a alguém para ajudá-lo ou ajudá-la a resolver esse problema na sua vida. Mais tarde ou mais cedo vem a saber que essa pessoa que foi o suporte que ajudou essa pessoa, ok, há a pessoa número 1 que está à rasca. Sim. Pronto. Finaliza. E precisa de ajuda. Sim. Aparece a pessoa número 2. A pessoa número 2 ajuda a pessoa número 1, certo? Sim. Mas depois da pessoa número 1 vem a descobrir que a número 2 tem tendências ou orientações homossexuais. E então? Pronto. Ou seja, independentemente das orientações sexuais, seja de quem for, eu acho que acima de tudo interessa aqui o que de bom essa pessoa traz à sociedade ou aos outros. E quando. Ou seja, era o que nós estávamos a ter. Não é? Existem pessoas boas, pessoas más. Mas- não tem nada a ver com a Rigorosamente, orientação, tal ora como não bem. tem nada a ver com a cor dos nossos olhos. Exato. Exato. Não é? Exato. Somos pessoas, somos todos pessoas, seres humanos. Uhum. Nós somos complexos. Uhum. Portanto, há coisas que. Se eu fosse canhota, não era melhor ou pior que uma pessoa destra. Ora bem. É a mesma coisa. Será que podemos comparar a segregação em função da orientação àquilo que havia ou há em certos países, como sendo, por exemplo, o racismo? Ou seja, independentemente da cor de cada um, as pessoas valem como pessoas, não é? Sim, e aqui há muita discriminação. Continua a haver muita violência sobre a comunidade homossexual. Muita violência. Quer Isso, psicológica, quer física. isso tem a ver, isso penso que é mais dominante. Há um países- problema grave a nível de É sociedade. uma questão cultural. É. Questão de Mas- educação cultural Mas e o social. problema aqui não é a homossexualdade, é a ignorância. É a ignorância pura. E eu acho que nós devíamos falar cada vez menos desses comentários que revelam ignorância, cada vez menos dar relevo a essas pessoas que perpetuam estes preconceitos de uma forma pública e dar cada vez mais importância às pessoas que se manifestam de uma forma amistosa, Uhum. com abertura e com inclusão, porque realmente isto é normal e deve ser normalizado cada vez mais. Isso faz-me lembrar um Mas bocado. nós damos muito relevo a estas pessoas que dizem que isto é doença, Uhum. que são pessoas perturbadas, que precisam de ajuda. Quem precisa de ajuda é quem realmente diz essas coisas, que isto não é normal. Isso faz-me lembrar um bocado uma passagem bíblica, para quem acredita nela, quando há uma fulana que supostamente andava a envolver-se com vários homens e era considerada, enfim, uma prostituta, não é? E houve alguns 20 ou 30 homens que a queriam apedrejar, não é? E trouxeram-na junto de Jesus e disseram-lhe: mestre, esta mulher pecou, enfim, cometeu adultério e tal e tal. Deve ser apedrejada segundo a lei. E ele olhou para o chão e disse: epá, aquele de vós
estiver absolutamente limpo, impune. Quem nunca pecou que atira a Que lhe primeira atira a primeira mas pedra, aqui não é? também não é um pecado. Pois, não estou a pôr na perspectiva de pecado. Mas sabes que a religião... E todos hoje puseram as pedrinhas religião, no chão e acabou. exato, a religião Isto é uma passagem bíblica para quem acredita, não, mas isto... incentivou muito a violência, incentivou, porque diz que é contra a natura, e não é, realmente não é contra a natura. Nós vemos homossexualidade, comportamentos homossexuais na natureza. Sim. Muitos animais o fazem, até entre insetos. Portanto, qual é a explicação? Se calhar não tem que haver explicação, é algo natural e para eles não há esta barreira, estes conceitos que nós usamos para discriminar. Eles vivem simplesmente de uma forma aberta a sua sexualidade. Se calhar é esta a explicação, não tem que haver explicação. É natural, não é? Vamos a um tema? Sim, Ana, mas antes de irmos a um tema, só para relembrar os nossos ouvintes que nós continuamos com o nosso live stream, não é? E estão aqui, estão chegando. Portanto, um grande beijinho para a Sónia, para o Paulo Duarte Fortuna, Jorge Soares, Mário Rosa, Sérgio Cardoso e Silvia Almeida e Isilda Amaral. Um grande beijinho para todos vós. Obrigada pela vossa companhia. Maravilha. Sim, senhor. Bom, e como falamos de sexualidade, não podíamos deixar de passar a música deste artista. Para mim é absolutamente extraordinário. E para mim é aquele que quebra as barreiras da sexualidade, ou quebrava. É um ícone. Sabes quem é que eu estou a falar? Tu estás a falar... Eu posso pensar em Prince. muitos. Do Prince. Prince and the Revolution. Para mim é aquele que quebra todos os estereótipos. É um grande músico. Absolutamente revolucionário. Um grande artista. Grande músico. Faz muita falta. Bom, vamos ficar com caos e desordem, que é o que ainda existe em relação à sexualidade. Até já. Força. Estou a adorar. Tu não arranjarias em parte alguma do mundo alguém que fosse um partner tão perfeito como o Francisco? Concordo. É que nessa história do caos e da desordem, ele planta o caos e tu metes o Francisco na ordem. É espetacular, o programa está excelente. A sério? Está a gostar? Excelente. Obrigado. juntar, Ana? Queres juntar? Não. Venha para aqui. Ai, meu Deus. Eu tenho que ter muita ordem neste Francisco. Não, mas o Francisco é o parceiro ideal. É o parceiro ideal, não arranjavas melhor. Obrigado. Pela parte de pela parte de uma... Como é que diz? É um espetáculo. Conhecias esta? Não, eu Eu conheço, tenho eu este gosto CD. muito do Cream Tenho este e o Purple Rain. Eu quero é caos. Cream, não há cá tempo para cream. Cream faz mal ao colesterol. Tenho que ir à casa, vai. Ai, estou a ficar constipada. Foste tu. Tem ali licores, tem ali bebidas Para aquecer. para aquecer. Para matar o bicho. A gente tem o aquecedor aqui. Aqui está bom, a temperatura está Tá boa. bom. Isto é a mudança. Só que orientar. Já sei que é.
gosta de Prince, Gilberto? Adoro. Um compositor, Tem um músicas intérprete lindas. excepcional. Músicas lindas. Pois é aquele homem andrógeno, que era fenomenal. Era uma coisa. Que falta que faz. Pois, É? tal pena não haver muitos. Sei lá, Assim, vi. muitos assim. Ele era excepcional. Ué? Está quentinho aqui dentro agora. Pois está. Pois o aquecedor. Excelente este nosso Prince. Excelente, excelente. Ah, já estamos no ar. Entramos agora, entramos agora. Que Tu maravilha. estás sempre no ar. Essa cabeça longe. Epá, mas hoje acabou de entrar aqui o nosso amigo Nosso Gilberto, Alberto, nós. o homem sempre. fora daqui da Rádio Voz dos Açores, não é? O homem forte tem que morrer, não é? Obrigado ao Gilberto por teres juntado à gente. Bom, Eu é que agradeço, é um prazer. vamos ter atenção, só aqui uma chamadinha de atenção às piadas, às piadinhas que Sim, nós, sim, 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 que nós sim, sim. vamos. Aquilo que tem graça pode não ter graça para quem está a passar Aliás, por nem um é, momento. nem é o objetivo. Exatamente, não estou a falar das nossas aqui, nas piadas que nós ouvimos Ah, sim, lá estás fora, sempre a contamos. claro. Ele está tão habituado que eu raro com ele. Ela está sempre a chamar a atenção. Francisco. Cuidado com as piadas que limitam preconceitos, discriminação, que ajudam a perpetuar os estereótipos, como nem todos os homossexuais têm estereotipias acentuadas, maneirismos, as mulheres não são machonas. Estas ideias vamos tentar acabar com elas. Não tem que haver aquelas coisas que se dizem, não sei se já ouviram isto, quando se tem dois homens, por exemplo, ou duas mulheres, quem é o homem, quem é a mulher? São dois homens e duas mulheres. Exatamente, não é? Isto não é tão. Isto diminui Quando as há dois homens, há pessoas. dois homens. Quando há duas mulheres, ponto. Mas ouve-se muita vez. Quem é Sim, o homem sim. na relação? Exatamente. Quem Quem é é que a assume mulher o na papel? relação? O papel? Como Quem se é isto- que assume o papel? Como se isto fizesse algum sentido. Não faz Sabes, qualquer sentido. mas as pessoas que questionam, muitas com verdadeiro sentido de. Tiveram que se Porque a esconder. sociedade andou, enfim, a pô-los de parte. Acho que o que devemos fazer é encorajar as pessoas e dar-lhes apoio e fazer com que elas se sintam bem naquilo que são realmente e Exatamente. devem ser respeitadas como tal. Exatamente. Ou seja, e nunca tomarmos a iniciativa de sermos nós a contar, a expor. Isso é muito grave quando é o outro a expor, quando a pessoa não está preparada ainda para assumir. Nem sequer tem que assumir, isto é um bocado absurdo dizermos. Exatamente. Olha, a tem que pessoa assumir assumiu-se, a pessoa confessou, assumiu, isto é um bocado como se absurdo. tivesse, exatamente, como se fosse um crime Como se e fosse um finalmente. Mas sabes que isto vem muitas vezes, estas verdade. situações às vezes têm eco no seio da família. A própria família não aceita. Por conceitos muitas vezes religiosos, ainda há pouco falavas Não necessariamente. Não necessariamente, mas é uma raiz muito forte que ainda prevalece. Ainda prevalece, Ainda está Porque ligado. a religião não casa, por exemplo, os casais homossexuais, portanto, significa que a religião ainda tem esse tratamento desigual. Sim. Tem as suas regras como qualquer organização tem, quer dizer, pronto, isto é assim. Agora, lá está, eu sei, e tocaste aí num ponto muito interessante, Sim. Uhum. que foi, eu sei, obviamente não vou falar nem de ninguém aqui, mas vou falar de uma forma muito geral de casos que conheço, na esperança destes comentários ajudarem as pessoas, obviamente. Esse é o objetivo. Eu estive numa organização muito interessante, ligada à arte, e nessa organização havia uma pessoa um homem, que tinha um jeito menos amachado, enfim, mais adamado, Mais afeminado. mais afeminado, Afeminado. e esse fulano disse que não se sentia muito bem porque sabia que tinha, enfim, esse jeito corporal, mas que efetivamente era um heterossexual. Pronto. A verdade é que essa pessoa hoje em dia está casada, tem filhos e tal, e tem a sua vida. Pronto. Por outro lado, sei de um rapaz, um jovem, que na altura tinha orientações com as quais nasceu. Pronto.
tinha tendência natural, tinha orientação natural para a homossexualidade, foi alvo de grandes críticas, enfim, de alguma segregação na escola, e os pais dele simplesmente viram-se obrigados a deixarem ir a terceira para um miúdo e para uma escola no continente, não é? Pronto, sei de casos de mulheres que se dão com mulheres. Mas isto de facto começa tudo na infância. Exato. Se nós educarmos as crianças para verem isto como algo natural, eu lembro-me de ser muito pequenina e de já ver senhoras de mão dada e achava aquilo natural e nunca me fez qualquer confusão. Eu tinha colegas na primária que já se assumiam como homossexuais e eu achava naturalíssimo, Hoje nunca me em pareceu dia. estranho. Por isso começa na educação que nós damos às nossas crianças, como tudo, não é? Hoje em dia, a dançarem com senhoras, não é? Já vi mulheres a dançarem, nunca, por acaso, nunca vi um homem dançar com um homem. Claro, mas a verdade é que realmente já vi, não é? Sim, mas Nós, isso por não, exemplo, não há conotação sexual também nesse caso, porque o que acontece muitas vezes é que os homens não gostam tanto de dançar como as mulheres e por vezes veem numa amiga uma parceira para dançar. Não tem nada de sexualidade neste Exato. comportamento. Isto para dizer o quê? Que não Mas é implica ou deixa de aceitável nas implicar. mulheres. Exatamente. Mais aceitável Mais nas mulheres. aceitável. Porque os homens são muito machistas. Os homens são muito machistas. Portanto, basicamente, nós não. Os programas de conhecimento, vê-se muito a importância que há ao redor disto. É quase mais importante que outra coisa qualquer. Não sei quem assumiu-se, não sei quem saiu do armário, exato. não sei quem, como se isto fosse realmente Então, se são uma artistas necessidade. famosos, é uma coisa que dá imensas páginas. Como se as pessoas não tivessem direito à sua privacidade e a sexualidade. Mas Privado. Mas ainda vende muito. Ainda vende muito a homossexualidade. Exatamente. É triste. Quando é que vamos ver pessoas a assumirem-se como heterossexuais? Não faz qualquer sentido, não é? Pois é. Aí é que está a discriminação. Se por um lado não há necessidade nenhuma de assumir, por outro ainda há. Portanto, não faz sentido. Este preconceito tem que acabar. Portanto, é uma escolha sua, mas realmente viver em segredo é viver em constante sobressalto. Portanto, procura apoio. Se queres contar a alguém, procura apoio. Isto não é nada com os seus pais, com os seus familiares, com os seus amigos, é a sua vida, é a sua escolha. Portanto, faça aquilo que sentir que é mais acertado para si. E quanto aos outros, aos heterossexuais, digamos assim, comecem a falar por aqueles que não têm voz, por aqueles que estão a ser vítimas de violência, discriminação, de preconceito. Sejam essa voz, porque realmente nós não somos homossexuais, heterossexuais, bissexuais, assexuais, nós somos pessoas e as pessoas são, simplesmente. As pessoas são. E hoje despeço-me com esta frase. Francisco, últimas palavras, e Alberto. As minhas últimas palavras, olha, antes de mais, Ana, excelente programa, modéstia à parte. Mensagens sempre muito boas, sobre o tema em questão hoje, independentemente, eu vou citar a Ana, independentemente das orientações e das escolhas sexuais que as pessoas possam fazer, façam-nas de forma a fazerem sempre escolhas felizes. Portanto, isto é uma frase da Ana Terra, psicóloga, que diz: façam escolhas felizes. Portanto, é isso. É esse o repto que eu deixo. De resto, como nos estamos a aproximar da Semana Santa, deixo a todos a continuação de uma boa Quaresma, de uma boa Páscoa. Um grande abraço a todos. E Alberto, muito obrigado por ter juntado mais uma vez a nós. Não, eu que agradeço, é sempre um prazer participar neste programa. Aliás, o tema estava-me a despertar mesmo um interesse enorme ali na sala exterior do estúdio, porque efetivamente é um tema que infelizmente ainda temos necessidade de o abordar. Exatamente. Mas fazemos-lo no sentido sempre de ajudar a que se dissipe de uma vez por todas para que efetivamente não haja necessidade de se falar nisso. Porque as pessoas felizes criam sociedades felizes, não é? Nem mais, nem mais. E o preconceito é inimigo dessa felicidade. Exatamente.
e não nos sentirmos livres para sermos, é impossível. Não confundir, obviamente, liberdade com libertinagem, não é? Sim, mas a homossexualidade não libertinagem. Não entra nesse conceito. Pois, mas não confundir isso, mas sentirem-se livres, sentirem-se à vontade, e pronto, façam escolhas felizes e faz. Portanto, eu acho que aqui, mais do que os homossexuais serem tema de conversa, somos todos nós, sociedade. Sim. Portanto, a sociedade é que está doente no sentido de ter que curar os seus preconceitos. Acaba por ser um bocado de E a sua comportamento social. violência perante aquilo que não compreende ou que não gosta. Mesmo que não gostem, não têm que ser violentos, porque isto não é nenhuma aberração, é perfeitamente natural. Portanto, é a sociedade que precisa de cura, não são os heterossexuais, ou os homossexuais, ou os bissexuais, ou não interessa. Portanto, cada um deve ter o direito de ser quem é. Ora bem. Não é? E é um direito divinal que não se deve alienar. É um direito de todos nós. Bom. Um grande beijinho para todos. Grande abraço muito a todos. Obrigada e até breve. Até breve, se Deus Ficamos quiser. com Queen. Queen. Qual é I o tema? Want to Break Free. O I Want to inconfundável Break Freddie Free. Mercury. Um grande beijinho para Isilda Amaral. Ainda temos tempo aqui que nos deixou agora umas breves palavras. Pessoas, para mim, são pessoas. E aprendi isto com o passar dos anos. Pois são. São pessoas. Portanto, sem rótulos, ok? Excelente testemunho. Dentro somos todos iguais. Brilhante. Um grande beijinho para todos. Muito obrigada pela vossa companhia. Muito bem. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Já retomaste a imagem. Porquê que não conseguias? Estavas com dificuldade em É que conseguir. ele não deixa fazer transmissões ao vivo. O quê? Aqui? Disse que me olhava debaixo da vez. Não faz mal. Olha, Já sabia. sabes o que é que vamos passar a fazer? A gravar E depois publica sem serem... também. Fazemos duas gravações, uma com tu e uma com o meu. Um fica a gravar sempre, para poder disponibilizar depois, e o outro fica ao vivo, Óbvio. para não haver outra vez falhas. Claro. Porque a internet é assim. Eu não consegui fazer. Bom. ao vivo. Muito obrigada pela vossa companhia, um grande beijinho e até domingo. Eu não me estou a ver, não sei se estou a aparecer ou não. Estás a aparecer que eu estou a ver daqui. Tchau pessoal, beijinho. Não és um vampiro, senão não conseguires. Desliga. Vou desligar. Com mais uns percalcezinhos, mas não faz mal. Este Francisco. Está fixe. Este Francisco é divinal. Este é mesmo divinal. Vou desligar. Não é? É